Após o anúncio dos resultados, a Petrobras caiu na sexta-feira mais de 6% em um único pregão. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre os resultados da Petrobras, vou falar sobre o que ocasionou essas quedas fortes nas cotações da Petrobras e também vou falar sobre os dividendos da Petrobras. Bem-vindos ao canal Relato de Investidor, meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI e bora para o vídeo. A Petrobras destacou um forte aumento de produção nesse segundo TRI de 2025, 5% acima do primeiro TRI de 2025, e foi uma produção total operada recorde de 4,9 milhões de barris de petróleo por dia. Então podemos ver que o foco dos investimentos da Petrobras na área de extração de petróleo estão fazendo efeito a cada trimestre. A Petrobras vem destacando há algum tempo que está focando fortemente na sua parte de extração de petróleo e podemos ver que a cada balanço a sua produção vem aumentando mais e mais. O que aconteceu nesse balanço que fez com que ele tivesse um resultado um pouco mais negativo do que o trimestre passado é a cotação do principal produto que a Petrobras explora, que é o petróleo. Podemos ver que teve uma queda de 10% entre o primeiro TRI de 25 ao segundo TRI de 25. O petróleo saiu de 75 dólares para quase 68 dólares ali no fechamento do trimestre. Então, obviamente, essa queda na cotação do petróleo faz com que o resultado da Petrobras seja um pouco mais fraco, mas isso foi compensado também com a produção total operada maior, como podemos ver aqui, de 5% entre o primeiro TRI e o segundo TRI de 2025. Então, por conta desse principal fator, que foi a queda do preço do petróleo, podemos ver que o EBITDA da Petrobras em dólares caiu em 4% de um trimestre a outro, se olharmos a parte do EBITDA sem eventos exclusivos, que ela destaca lá no seu balanço. E olhando para o lucro líquido, teve aumento de 2% sem os eventos exclusivos. E o que mais interessa para sempre observarmos na Petrobras, por conta dos seus dividendos e sua política de dividendos, é o fluxo de caixa operacional. Mas por que você fala isso, Thiago? Porque a política de dividendos da Petrobras é de pagar 45% do fluxo de caixa livre. O que é o fluxo de caixa livre, Thiago? É o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX, que são os investimentos. Então, por isso que o mercado já ficou um pouco mais chateado com os dividendos mais fracos nesse segundo trimestre, porque aconteceu um aumento dos investimentos, eu vou mostrar para vocês a seguir, e o fluxo de caixa operacional não foi tão grande assim por conta da queda do petróleo. Então, meio que isso amassou um pouco mais os dividendos nesse trimestre, mas é aquela história. Hoje estamos num preço de petróleo bem baixo. Caso ocorra um aumento do preço do petróleo para os próximos anos, a Petrobras vai colher bastante esses frutos, porque ela investiu bastante no momento mais complicado. E quando o petróleo estiver lá novamente na casa dos 90, 100 dólares, como aconteceu lá em 2021/2022, a Petrobras pode sim voltar a pagar aquela quantidade de dividendos que foi na faixa de 40, 50% de yield em um ano, por conta de um maior preço do petróleo. Como destacado, com a queda do preço do petróleo, o fluxo de caixa operacional caiu em 11%, porque obviamente é o que mais bate no resultado da Petrobras, é o preço do petróleo. E a Petrobras destaca aumento de endividamento, mas a dívida permanece totalmente controlada. Podemos ver que a dívida bruta fechou na casa de 68 bilhões e a dívida líquida fechou na casa de 58 bilhões de dólares. Mas, se olharmos para a geração de caixa da Petrobras, podemos ver que é uma dívida totalmente controlada. Observem que o EBITDA da Petrobras, apenas em um trimestre, foi de mais de 10 bilhões de dólares. Então, para uma dívida líquida que é na casa dos 58 bilhões, basta um ano e meio que a Petrobras quitaria toda essa dívida. Então, não existe nenhuma preocupação em relação à dívida da Petrobras no momento atual, mesmo ela investindo fortemente. Um destaque positivo, pensando no crescimento da empresa, é a evolução do CAPEX, a evolução dos investimentos, mas é um destaque negativo se pensarmos nos dividendos de curto prazo. Como eu expliquei para vocês, a política de dividendos da Petrobras está totalmente atrelada ao CAPEX da empresa, aos investimentos da empresa. Então, se os investimentos sobem mais do que em outros trimestres, isso vai bater um pouco mais nos dividendos atuais. Mas é aquela história, a Petrobras meio que está trocando
pagar muitos dividendos em um momento mais complicado de petróleo um pouco mais barato, mas caso o petróleo volte a preços mais elevados, ela vai pagar um caminhão de dividendos. E um destaque bem importante e totalmente excepcional que o investidor de Petrobras tem que ver é onde eles estão investindo. Observem que 85% desse CAPEX foi para a parte de extração e produção de petróleo, que é a parte mais rentável da Petrobras. Então, excelente se olharmos para essa ótica, mas quem queria dividendos no curto prazo, isso é um pouco ruim por conta de maiores investimentos, o que fazem com que os dividendos caiam ali numa ótica mais de curto prazo. Eu vejo muita gente que fala, mas a Petrobras não cresce produção. Olhem o forte crescimento da Petrobras na parte de produção de óleo, que é a parte mais rentável dela. Observem que ela saiu no quarto tri de 24 de 2,9 milhões de barris de petróleo por dia para 2,47 milhões de barris de petróleo por dia. Isso é um aumento de mais de 18% em apenas um semestre. Então, observem que a política de investimentos da Petrobras já está começando a colher frutos. E aí, como eu destaquei nesse vídeo inteiro, caso o petróleo volte a patamares mais elevados, a Petrobras vai pagar muito mais dividendos do que aqueles que vimos lá em 2022, onde ela pagou na faixa de 60% a 70% de yield em janelas de um ano. Então, essa é a visão que eu tenho como investidor da Petrobras. Eu tenho Petrobras na minha carteira, entendo que os investimentos estão mais elevados, o dividendo no curto prazo pode ser um pouco menor, mas quando esse petróleo voltar para patamares mais elevados, a Petrobras vai colher bons frutos e também os seus acionistas. E olhando para os números, queda no fluxo de caixa operacional de 14% de um trimestre a outro. O fluxo de caixa livre, que é a ótica que temos a olhar para os dividendos, porque como eu destaquei, a Petrobras paga 45% do seu fluxo de caixa livre, então podemos ver que ele teve uma queda de 26% por conta também dos maiores investimentos. Eu vou mostrá-los a seguir. Podemos ver que a dívida está bem controlada, de 1,53, mas o que bateu nesse resultado foi o dólar médio de venda. Observe que o dólar caiu 3% entre o primeiro TRI e o segundo TRI, e o petróleo caiu 10,4% entre o primeiro TRI e o segundo TRI. Isso, obviamente, vai bater ainda mais nos resultados. Observe que, se olharmos para a ótica do segundo TRI de 24, o petróleo estava na casa dos $85, então foi uma queda de 20%. Mesmo com essa queda elevada no principal produto que a Petrobras extrai, os dividendos ainda são elevados. Obviamente que existem vários investidores que pensam apenas no dividendo de curto prazo e falam, não vale meu risco. Mas ele esquece que na hora que a Petrobras começar a ser precificada com o petróleo mais elevado, essa pessoa vai ter perdido essa janela de oportunidade de estar posicionado em uma empresa que, num momento mais complicado, paga um dividendo excelente, na minha visão, na casa dos 10% a 12%, e no momento de petróleo elevado, acima dos $100, ela vai pagar entre 20%, 30% a 40% de yield, assim como aconteceu nos anos passados. E se olharmos para a parte dos investimentos, observe que teve uma alta de 2,1% dos investimentos em projetos em desenvolvimento da produção e na parte também de exploração, o que é ótimo, porque é onde a Petrobras tem maior margem. E uma parte um pouco mais negativa, que eu acredito que o mercado olhou também para isso, é o aumento dos investimentos na parte de refino. Observe que foi 26% a mais, e essa parte de refino, transporte e comercialização é uma parte da Petrobras que não é nada rentável, uma margem bruta por volta dos 5%, enquanto a parte de exploração e produção tem uma margem bruta na casa dos 60% mais. Então, com certeza o mercado está olhando para isso. Eu vou destacar o fato relevante que a Petrobras soltou, onde eu acredito ter sido um dos principais motivos para a queda das cotações da Petrobras. A Petrobras soltou um fato relevante falando que eles querem um posicionamento em distribuição e destacam que querem atuar em negócios rentáveis e de parcerias nas atividades de distribuição. Então, eles destacam que querem entrar na parte de distribuição de gás e de refino de petróleo, o que eu destaquei que são as partes menos interessantes da Petrobras, que são as partes com menos margem. Então, o mercado ficou bem triste com essa notícia. Isso faz com que
a Petrobras comece a ficar menos eficiente se eles pararem de focar na parte de extração e focarem mais nessa parte de distribuição. Observem a margem do segmento de exploração, a margem EBITDA do segmento fechou em 62% na parte de exploração e produção, o que é uma margem elevadíssima, até mesmo com petróleo nesses níveis de $67. E se olharmos para a parte de distribuição, quando a Petrobras fez a venda dos seus ativos, elas foram vendidas para a Vibra Energia. Então eu peguei aqui o balanço da Vibra Energia do primeiro TRI, só para vocês terem uma ideia. Observem aqui a margem bruta ajustada da Vibra Energia. Observem que ela é de 5,8%, a margem bruta ainda. Se olharmos para a margem EBITDA da Petrobras, observe a grande diferença. Uma tem uma margem de 62%, enquanto a outra tem uma margem de 5,8%. Então isso decepcionou o mercado. Então com certeza o mercado vai ficar mais de olho se a Petrobras vai continuar com esse novo foco de investimentos. Caso realmente aconteça, podemos ter mais quedas na Petrobras. Acredito que esse foi um dos motivos que fez com que o mercado batesse um pouco mais nas ações da Petrobras. E olhando para o dividendo, também foi um ponto mais negativo do balanço. Como os investimentos ainda são na parte de extração e produção, eu acho tranquilo, não vejo problema algum da Petrobras estar investindo mais e o dividendo ser um pouco menor. O mercado esperava na casa dos 90 centavos, eu até fiz vídeos falando sobre isso, e o dividendo vai ser de 67 centavos por ação, respeitando totalmente a sua política de dividendos, que é de 45% do fluxo de caixa livre. E como eu expliquei para vocês, como os investimentos foram maiores, o fluxo de caixa livre foi um pouco menor nesse trimestre. A data para receber esse dividendo é no dia 21 de agosto e o pagamento será em duas parcelas, um JCP de 34 centavos por ação em 21 de novembro, e a segunda parcela vai ser em 22 de dezembro, 13 centavos por ação de JCP e 20 centavos por ação em dividendos. Se olharmos para essas estimativas do BTG em relação ao preço justo da Petrobras de acordo com o petróleo, podemos ver que hoje a Petrobras negocia, depois dessas quedas, a uma precificação como se o petróleo fosse de $55. R$32 é um petróleo de $55. E o patamar atual do petróleo, na casa dos $66, seria um preço justo da Petrobras mais de R$44. Então, podemos ver que temos uma margem de segurança bem elevada para a empresa. E olhando para os dividendos e preço-teto, na minha visão, eu reduzi um pouco mais a minha estimativa de dividendo. Os diretores da empresa, na call de resultados dela, já falaram que não deve ter dividendos extraordinários. Esse é outro motivo para a queda das ações da Petrobras. Então, quem está pensando mais no curto prazo ficou mais decepcionado e com certeza saiu de suas posições. Eu fiz uma mudança de estimativa para os dividendos porque eu acreditava que os investimentos da Petrobras não seriam todo aquele investimento que eles previam, poderia ser um pouco menor. Minhas estimativas de dividendo estavam mais na casa dos 12%. Mas revisando essas estimativas, acredito sim no dividendo para esse ano de 2025 na casa dos 10%. Isso nos dá R$ 3,08 por ação. E o meu preço-teto ainda fica na casa dos R$ 38,00, 24,47% de margem de segurança. E podemos ver que o fluxo de caixa livre yield está em 22,36% por conta da forte geração de caixa operacional da empresa e também os seus altos investimentos. Então, mesmo num período de mais investimentos, ela ainda possui um fluxo de caixa livre yield de 22,36%. Então, se pegarmos esses 22,36% vezes 0,45%, nós vamos ter a minha faixa de dividendos, que é na casa dos 10%, por conta que eu acredito que a Petrobras deve gerar mais de 88 bilhões de reais em fluxo de caixa livre para esse ano de 2025. E se olharmos para a expectativa de retorno da Petrobras, ela continua extremamente elevada. Observem que hoje a Petrobras consegue ter um crescimento de mais de 11% ao ano com esse reinvestimento que ela vem fazendo, principalmente na sua área mais rentável, que é na parte de exploração de petróleo. Ela teria um retorno embutido ao ano de quase 22%. Isso é o crescimento mais os dividendos. E com uma inflação de 6%, isso nos dá um IPCA mais 16%, o que é
6,94% a mais de prêmio de risco em relação ao Tesouro IPCA. Então, podemos ver que mesmo uma empresa de commodity, num período mais turbulento, com petróleo mais baixo, ainda assim consegue entregar ótimos retornos. Obviamente que o petróleo pode cair um pouco mais, mas observando a ótica em que o petróleo está atrelado ao preço do ouro, eu acredito que o petróleo está sim muito barato e pode ser que ele não tenha quedas tão mais bruscas abaixo dos $50. Nesses níveis de preço da Petrobras, observe que ela já vem precificada como se o petróleo estivesse nos $55. Então é isso, pessoal, um vídeo mais longo, mais explicando todos os fatores que ocasionaram essas quedas na Petrobras. Eu acredito que o mercado está mais pessimista por conta principalmente desse fato relevante da parte de distribuição, mas isso já aconteceu no passado, pode ser que sim, seja apenas mais um fato relevante que não seja concluído. Então eu sigo otimista com a empresa e observando em cada resultado se os seus investimentos na parte de distribuição estão aumentando de forma considerável, o que vai ser um sinal mais de alerta para a empresa. Olhando para a ótica dos dividendos, eu não estou tão pessimista assim, por conta dos preços do petróleo mais baixos e também o investimento bem elevado que a Petrobras vem fazendo. Então, caso o petróleo volte aos seus valores mais aceitáveis, que é na casa dos $80 a $90, onde o mercado vem pregando que isso nunca mais vai acontecer, o que eu acho totalmente mentira. Pode sim, no futuro próximo, acontecer mais uma alta do petróleo, então a Petrobras estaria literalmente de graça, na minha humilde opinião. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é apenas um auxílio de estudo para vocês. Peguem isso como base e estudem um pouco mais e tirem suas próprias conclusões, se vale ou não o investimento na empresa. Na minha visão, eu vou reforçar mais os aportes na Petrobras, ainda mais que agora o mercado criou essa janela de oportunidade com uma queda de 6% em apenas um dia, então com certeza já está novamente no meu radar para aportes mais fortes na Petrobras. Se você tem Petrobras aqui na sua carteira, deixe aqui nos comentários e comente sobre a queda do dividendo. Muita gente não gostou, mas eu penso no dividendo do longo prazo e não apenas no dividendo do curto prazo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e deixe o like se você gostou desse vídeo. Até o próximo vídeo, um forte abraço.